Fala galera! Vamos então à nossa terceira aula do nosso curso gratuito de Física para Enem e vestibulares. Antes da gente começar a aula, já te peço, dá um joinha para fortalecer o canal, te inscreve, clica no botão aqui embaixo e clica no sininho, assim tu recebe uma notificação cada vez que a gente postar um vídeo novo. Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre o MRUV. O que é o MRUV? Movimento retilíneo e uniformemente variado. Mais uma vez, vem aqui com o soro e vamos tentar entender o nome dele, que a partir do nome a gente pode tirar muitas características desse movimento. Nota que mais uma vez nós também temos um movimento que ele é retilíneo. O que significa isso? É um movimento em que eu não faço curva, certo? Não tem curva, que nem o MRU também. Agora, a mudança está nesse trecho aqui, ó. Eu tenho um movimento que é uniformemente variado. O que significa ser uniformemente variado? Lembra que uniforme indica ser igual, né? E uniformemente variado vai significar o quê? Que eu mudo, ou seja, eu vario, eu mudo de maneiras iguais. Tá, mas eu mudo o que de maneiras iguais? A velocidade, pessoal. Então, ou seja, nós temos aqui um movimento em que eu mudo a velocidade, mas eu não mudo de qualquer jeito. A velocidade muda de maneiras iguais. Isso, pessoal, acaba trazendo muita confusão nos alunos. Muitos alunos pensam que o MRU é quando a velocidade muda. Ah, não, MRU é quando a velocidade muda. Não, meu amiguinho, minha amiguinha, não é só isso não. Para eu ter um MRU, não basta só eu mudar a velocidade. Eu tenho que mudar a velocidade de maneiras iguais. Quer ver? Eu vou te trazer um exemplo disso aqui agora, que vai ficar bem claro para ti. Vamos supor o seguinte, que eu tenho um carro e que eu pego esse carro e eu vou registrar nesse carro qual é a velocidade do carro. Eu fico olhando o velocímetro, eu vou registrando a velocidade do carro em função do tempo que está passando. E aí eu vou botar isso numa tabelinha, e a tabelinha vai ficar assim, ó. Eu vou botar a velocidade em metro por segundo em função do tempo em segundo. O carro no instante zero começa parado, tá? Não tem velocidade. Em 1 segundo de movimento, ele vai ter uma velocidade de 2 metros por segundo. Em 2 segundos de movimento, 6 metros por segundo. Em 3 segundos de movimento, 14 metros por segundo. Pergunta para ti, esse carro que eu botei aqui está em MRUV? Não. Essa tabelinha aqui não é de MRUV. Ah, por que, senhor? Se a velocidade está mudando? Ah, mas eu te pergunto, está mudando de maneiras iguais? Não. Olha só, no primeiro segundo, tu teve um acréscimo na velocidade de 2 metros por segundo, certo? Só que aí depois, no próximo segundo, do instante 1 para o instante 2 segundos, a velocidade aumenta a 4. E aí no próximo segundo, a velocidade vai aumentar de 6 para 14, vai ter aumentado 8. A velocidade não está variando de maneiras iguais, sempre com o mesmo aumento a cada segundo. Então isso não é um MRUV. Tá, Sor, como é que seria então uma tabelinha assim da velocidade do carro que seria de MRUV? Ah, vamos botar aqui então, constrói aí comigo uma outra tabelinha e agora eu vou botar um exemplo em que eu tenho sim um MRUV. Vamos lá. O carro começa parado, no instante 1 segundo a velocidade é de 2 metros por segundo, no instante 2 segundos a velocidade é 4 e 3 segundos a velocidade é 6 metros por segundo. Meu querido, minha querida, olha a diferença agora. Olha o quanto que a velocidade aumenta a cada segundo, ó.
Nota que a cada segundo que passa, a velocidade está aumentando em 2 metros por segundo. Ah, eu estou variando de maneiras iguais. Isso sim que é um MRV, certo? Toma cuidado. Eu não necessariamente preciso estar aumentando a velocidade, poderia estar diminuindo a velocidade, mas a questão é que eu estou sempre variando de maneiras iguais. Também não necessariamente precisa ser um aumento de 2 em 2 metros por segundo, pode ser de 3 em 3, desde que seja sempre o mesmo aumento. Então, eu quero que tu saiba o que é o MRUV. Nota, não é só um movimento que a velocidade muda, mas ela muda de maneiras iguais. Beleza? Bom, e agora vamos para outra parte da aula. Vamos entender agora o que é uma grandeza chamada de aceleração. Vamos lá, vem comigo, vem comigo. Bom, galerinha, vamos ver então o que é a grandeza chamada de aceleração. Que no teu dia a dia tu usa esse termo de aceleração no contexto de que tu está dirigindo um carro, pilotando um carro, e aí tu fala, vamos acelerar o carro. Ou seja, isso remete a ti a pisar no acelerador e aumentar a velocidade do carro. Bom, aqui na física, acelerar não é necessariamente aumentar a velocidade. A aceleração, ela na verdade vai ser a grandeza que mede a variação, então tem a ver com variação, sim, da velocidade com o tempo. Perfeito? Então, conceitualmente, a aceleração vai ter a ver com mudança de velocidade. Nós veremos mais para frente que existirão, na verdade, dois tipos de aceleração. A aceleração tangente aqui e a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta a gente vai aprender quando vermos o movimento circular. Aqui a gente só vai ver a aceleração tangencial, em que a gente simplesmente aqui vai chamar de aceleração. Ok? Bom, matematicamente, qual é a definição de aceleração? A aceleração é definida como a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Essa é a definição matemática de aceleração. Variação da velocidade sobre a variação do tempo. Tranquilo? Bom, agora que a gente viu isso, vamos ver qual que é a unidade que sobra para a aceleração e como é que a gente interpreta essa unidade, tá? Bom, vamos lá. Em termos de unidades aqui, o que eu vou ter? No sistema internacional, a unidade para velocidade, a gente sabe que é metro por segundo, correto? Beleza. Aí agora, a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. E aí, como é que vai ficar a unidade para aceleração? Pensa com o soro. Se a aceleração é variação da velocidade pelo tempo, então ficaria metro por segundo, que é a unidade da aceleração, por segundo. É uma unidade de aceleração, metro por segundo por segundo. Só que isso aqui, lembra a propriedade de fração, tu pode inverter, e aí lá embaixo vai ficar segundo vezes segundo, né? Ó, fazendo em detalhes aqui, ó, metro por segundo vezes 1 sobre segundo, divisão de fração. E isso aqui fica o quê? Metro por segundo ao quadrado. Aí, essa é a unidade de aceleração no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Cabe lembrar que tu pode ter outras unidades para a aceleração, ok? Qualquer unidade que combine velocidade com tempo, velocidade sobre tempo, pode ser uma unidade para aceleração. Então, tu poderia ter, por exemplo, quilômetro por hora por segundo. Poderia ser. Mas a mais usada aqui é o metro por segundo ao quadrado. Agora, eu quero que tu entenda também o significado da unidade de aceleração. Não adianta tu só gravar
que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Não, quero que tu entenda o significado físico dessa unidade. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Um exemplo bem tranquilinho aqui, só para que tu entenda o significado aqui da unidade da aceleração. Ó, vamos supor que eu tenho um carro aqui, né, um carro bem luxuoso, esportivo, bem bonito, design super moderno, quadrado aqui do SOR, tá? E eu boto aqui o carro em dois momentos aqui do seu movimento. Aqui nesse primeiro momento, eu vou te dizer que o carro ele anda a uma velocidade v de 4 metros por segundo, tá? E, bom, agora nesse segundo momento, o carro anda com uma velocidade de 16 metros por segundo. E aí eu vou te dizer o seguinte, desse momento para este momento, daqui para cá, passou-se um intervalo de tempo de 4 segundos. E a pergunta é, qual é a aceleração que esse carro tem? A aceleração que esse carro tem? Bom, vamos pensar aqui com o SOR, tá? Pensa aqui com o SOR. A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, qual foi a variação da velocidade do carro? Pô, o carro foi aqui 4 a inicial e 16 a final. A variação foi 16 menos 4. E a variação do tempo, 4 segundos. Então, vai ficar 12 metros por segundo sobre 4 segundos, o que dá, então, para a aceleração desse carro, um valor de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá, agora pensa com o SOR. O que significa uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? O que isso tem que te dizer? Ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado significa dizer que a cada segundo a velocidade desse carro aumenta em 3 metros por segundo. Ou seja, o valor da minha aceleração está me dizendo o quanto que a velocidade aumenta a cada segundo. Então, eu poderia ter aqui que, se o carro começa aqui no meu movimento com 4 metros por segundo, 1 segundo depois, qual seria a velocidade dele? 7 metros por segundo. Mais 1 segundo, a velocidade seria 10 metros por segundo. E depois 13 metros por segundo. E aí 16 metros por segundo, ou seja, aumentando de 3 em 3. Esse é o significado de uma aceleração. Eu vou te dar um outro exemplo que a gente vai usar na aula de queda livre. A gente sabe que a aceleração da gravidade aqui na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E o que significa isso? Significa que, se tu está em queda livre, se tu deixa alguma coisa cair, aqui na Terra, a cada segundo que tu está em queda, a tua velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Então, tu começa parado, depois tu tem 10 metros por segundo de velocidade, 20 metros por segundo e por aí vai. Esse é o significado de aceleração. E bom, pessoal, fechando essa parte sobre aceleração, uma conclusão que a gente pode tirar aqui sobre a aceleração, vamos pensar. Lembra que a gente falou que no MRUV a gente tem sempre a mesma mudança de velocidade, certo? Então a gente pode escrever então que no MRUV, neste movimento que estamos aprendendo, a aceleração ela é constante. Nós temos um movimento com aceleração constante. Ah, Sor, mas se a aceleração não for constante, Sor, o que eu faço? Bom, aí, meu amiguinho e minha amiguinha, tu não vai ter um MRUV. Aí vai ser, na verdade, um outro movimento, que é só o movimento variado, e nós nem estudamos aqui com muitos detalhes, certo? Então, se a gente pegar, vamos voltar aqui à nossa parte de MRUV, olha só. Se a gente pegar essas duas tabelinhas,
Aqui nessa aqui de baixo, nós temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade aumentando em 2 metros por segundo a cada segundo. E aqui nessa tabelinha de cima, nós não temos um MRUV, nós temos uma aceleração que não é constante. Olha só, ó, a aceleração era 2, depois a aceleração 4 e depois a aceleração 8. Não é uma aceleração constante. Maravilha, perfeito. Bom, na próxima parte da aula aqui, nós vamos ver agora as equações que vão descrever o MRUV. Segue comigo! Então, galera, vamos ver as expressões matemáticas que vão descrever o MRUV, tá? Eu não vou fazer aqui a dedução, a demonstração dessas expressões, ok? Mas para a gente não perder tempo, para a gente aqui ser mais objetivo, tá? Se tu quiser, eu posso te mandar depois uma resolução, basta tu me pedir aqui. Mas vamos lá. A primeira que eu quero ver contigo é a função horária da velocidade. Ela vai te dizer qual é a velocidade que tu tem, se tu estiver em MRUV, a cada instante de tempo. Olha como é que é o formato dela. V de velocidade é igual a V0 de velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. V igual a V0 mais A vezes T. Vamos lá, pessoal. Vou te dar aqui um mnemônico, um macetezinho para tu memorizar essa equação aqui, ó. Tu pode gravar isso aqui como via vó atrás do toco. Beleza? Via vó atrás do toco. Essa é a função horária da velocidade, que vai te dizer qual é a velocidade que tu tem a cada instante de tempo. Perfeito? Bom, a outra é chamada função horária da posição. Tem mais de uma forma de tu escrever ela de acordo com os símbolos que tu usar. Uma das maneiras, e eu vou botar aqui a primeira maneira mais completa, é assim, ó. S é igual a S0 mais V0 T mais a T quadrado sobre 2. Nota como ela é grandinha. S de posição, S0 de posição inicial, V0 velocidade inicial e aceleração vezes tempo. Nota que no MRU, a função da posição era mais simples, né? Vamos lembrar como é que era a função da posição no MRU. S é igual a S0 mais VT. Era uma função de primeiro grau, lá no MRU. Mas já aqui no MRUV, a função da posição, nota como ela é uma função de segundo grau com o tempo. Ó. Olha como tem um termo com tempo ao quadrado. Inclusive, se tu lembrar, lá da matemática, a função de segundo grau ela tem esse formato aqui. Ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E é o mesmo formato que tu tem aqui, só que com algumas adaptações. Por exemplo, o C, o que é o C? É o termo independente, é a posição inicial. O que é o B? A velocidade inicial. O que é o A? A aceleração sobre 2. Maravilha! Uma outra forma de escrever isso aqui é o seguinte. Pode, por exemplo, passar o S0 para lá, ficando negativo, e aí fica S menos S0, que é a mesma coisa que variação da posição. Ó. E aí pode ficar ΔS é igual a V0t mais a t quadrado sobre 2, tá? Então, é só uma outra forma, tá? Não é uma expressão diferente, é a mesma expressão, só que escrita de outra maneira, tá? No lugar de S igual a S0, eu passei o S0 para lá e aí ficou variação da posição. Se tu quiser também, muitos materiais tu encontra assim, tu pode trocar o ΔS por D, de distância. Lembra que é tudo uma questão de símbolos, tu usa o símbolo que tu quiser. E a última equação que vai nos ajudar a descrever o MRUV é a famosa equação de Torricelli. Eu vou colocar aqui para ti a equação de Torricelli. Olha como é que é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida ΔS, que tu pode colocar como D também. Essa é a equação de Torricelli.
O que nós temos aqui de peculiar na equação de Torricelli que nós não tínhamos nas outras equações? Olha bem, se tu notar, na equação de Torricelli, tem uma coisa que nós não temos aqui que nós tínhamos nas outras equações, que é o quê? Tempo. O pessoal nota que não tem a variável tempo aqui na equação de Torricelli. Isso é um indicativo para ti do seguinte: se não tem tempo aqui na equação de Torricelli, isso significa que tu vai utilizar essa equação de Torricelli quando não envolver no problema a variável tempo. Pode escrever isso porque é importante. Usar quando não envolver a variável tempo. Olha só que interessante. Maravilha! Essas que são as equações que a gente usa para descrever o MRUV. A gente tem, a partir dessa equação, a velocidade em qualquer instante, a posição, ou uma equação que não depende do tempo, quando, por exemplo, tu vai usar Torricelli. Agora, um cuidado especial que eu quero que tu tenha, tá, ao usar estas equações. Deixa eu antes disso só te passar macetezinhos, né? Tu gosta de macetezinho, que eu sei. Para gravar a função horária da posição, tu pode, por exemplo, escrever D no lugar da distância, e aí fica o diabo, V também, mais meio atrapalhado. E para a equação de Torricelli, tu pode gravar assim, vovô ficou com vovó, mais duas amigas numa pirâmide sexual. Que coisa, né, mais banal. Mas para quem gosta de macetezinho, é isso aí. Agora, quando tu for usar essas equações, eu quero que tu tome muito cuidado com os sinais que tu vai utilizar, convenção de sinais. As coisas aqui podem ser positivas ou negativas. Toma bastante cuidado com isso. Quando que as coisas serão positivas e quando serão negativas? Depende. Depende do quê? Da escolha que tu fizer. Lembra da nossa primeira aula em que a gente falou do conceito de referencial? Isso é muito importante. Tu sempre tem que definir o teu referencial na física. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenha definido aqui, no meu referencial, que tudo que estiver apontando para a direita é positivo. E aí, vamos supor que eu tenho um carro aqui, que esse carro ele está inicialmente se movimentando para a esquerda. Aqui, para a esquerda. Mas o carro está acelerando no sentido contrário, para a direita. Como se o carro estivesse freando. De acordo com essa convenção de sinais que eu estabeleci, a aceleração poderia ser positiva, e a velocidade inicial seria negativa. Perfeito? E aí, quando eu fosse usar estas equações aqui, a aceleração seria positiva e a velocidade inicial negativa. Certo? Por que a aceleração é positiva? Por causa do referencial que eu defini. Eu defini que tudo que está para a direita é positivo, então a aceleração é positiva e a velocidade inicial é negativa. A aceleração, nesse caso, poderia ser negativa? Poderia. Se eu definisse um referencial que estivesse assim, para essa mesma situação, essa aceleração seria negativa. Então, eu não quero que tu pense, tem gente que grava assim, tá errado. Eu não quero que tu pense que a aceleração é sempre positiva, a aceleração é sempre negativa. Não. Tudo depende do referencial que tu adota. Tudo. Por isso que muitas vezes pode ser que tu está comparando o exercício que tu fez com o teu amiguinho, as contas que vocês fizeram aparentemente são diferentes, mas se chegaram no mesmo resultado, porque tudo depende do referencial. Certo? Não importa aqui se tu define para a direita positivo ou para a esquerda positivo, não importa isso. Desde que tu obedeça essa escolha que tu fez. Certo? Maravilha, perfeito, show de bola. Para fecharmos aqui a nossa primeira parte de MRUV, nós vamos ver uma classificação quanto ao movimento acelerado
e movimento retardado, e depois vamos fazer alguns exemplos. Vamos lá, vem com o senhor. Então, pessoal, vamos ver aqui essa diferença entre movimento acelerado e retardado. Bom, é importante eu salientar aqui contigo, tá? Essa nomenclatura tem caído cada vez mais em desuso, assim, nos concursos. Talvez tu tenha aprendido assim na escola, o teu livro ainda use isso, mas assim, ela está cada vez assim, ó, mais renegada. Mas o que seria essa classificação entre movimento acelerado e o retardado? Um movimento é definido como acelerado quando a velocidade dele aumenta, tá? Agora, o pessoal tem muita confusão aqui sobre se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, né? Questão dos sinais. Pessoal, aqui nessa nomenclatura não tem nada a ver, tá? O acelerado é quando a velocidade aumenta, o módulo da velocidade aumenta, independente se a aceleração é positiva ou negativa. Como que eu tenho isso? Olha só, eu vou botar aqui duas situações que te ilustram isso, tá? Ó, isso aqui eu estou definindo o meu referencial, tá? Tá aqui meu referencial, aqui o carro, aqui o carro. Eu vou colocar o carro em duas situações diferentes, tá? Primeiro, o carro está se movendo para a direita e está acelerando também para a direita. Segundo caso, o carro está se movendo para a esquerda e está acelerando também para a esquerda. Nota que nesses dois casos, a intensidade, ou como tu quiser falar, o módulo da velocidade está aumentando. Independente da velocidade ou da aceleração serem positivas ou negativas. Então, nota, o que define o movimento ser acelerado é a velocidade, a intensidade, o módulo da velocidade estar aumentando. E para que isso ocorra, nota, o que tem que acontecer para que o módulo da velocidade aumente? A aceleração tem que ter o mesmo sentido da velocidade. Vamos trazer isso na prática. O que significa isso na prática? Que tu está pisando no acelerador. Então pensa assim, movimento acelerado é eu estar pisando no acelerador, independente para onde eu esteja me movimentando. E aí a velocidade e a aceleração terão o mesmo sentido. Fechou? Agora, o movimento dito retardado vai ser aquele movimento em que o módulo, a intensidade da velocidade diminui. E nota, assim como no movimento acelerado, isso aqui não vai ter relação necessariamente com o sinal das coisas, se as coisas são positivas ou negativas. Não, quer ver? Ó, vou botar aqui para ti, mais uma vez o nosso referencial, que eu estou definindo como positivo para a direita, tá? Lembra que é uma convenção. Nosso carro aqui, maravilhoso. Olha só o carro. Agora as rodas do carro estão bem grandes, tá? E aí eu boto o seguinte. Aqui eu vou botar que o carro está se movimentando para a direita, ó. Só que agora a aceleração está para a esquerda. Mudei agora o sentido da aceleração. E aqui eu vou botar que o carro está se movimentando para a esquerda, ó, velocidade, mas a aceleração está para a direita. Nota, agora nós temos um movimento retardado. Por quê? A aceleração do carro, ou seja, aquilo que está fazendo a mudança na velocidade, a aceleração, tem sentido contrário ao da velocidade. Isso vai fazer com que, conforme passa o tempo, o módulo, a intensidade da velocidade diminui. Nota, é isso que define o movimento ser retardado. É a aceleração ter sentido contrário ao da velocidade e, portanto, o módulo da velocidade diminuir. Não tem nada a ver com a aceleração ser positiva ou negativa, ou a velocidade ser positiva ou negativa. Isso não tem nada a ver. Tem a ver com a aceleração ter sentido contrário ao da velocidade. Perfeito? Agora, uma outra classificação é se tu tem um movimento progressivo ou retrógrado, que é o que a gente vai ver agora.
Bom, galera, falando agora o que é um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Um movimento é dito progressivo quando a minha posição aumenta nominalmente, certo? Quando a minha posição aumenta nominalmente. Isso não tem nada a ver com estar andando para a esquerda ou para a direita. Por quê? Porque tudo depende do referencial adotado. Quer ver aqui, ó? Eu tenho aqui nessa primeira situação um carro se movimentando para a direita. Ó, nota bem, aqui a velocidade ela é para a direita positiva de acordo com esse referencial. Isto é um movimento progressivo. Agora, eu posso ter, por exemplo, definido o meu referencial como positivo para a esquerda e eu posso ter o carro aqui agora se movimentando para a esquerda, ó, nota bem, aonde a posição dele também está aumentando os valores conforme passa o tempo, e isso também seria um movimento progressivo. Maravilha? Agora, o movimento dito retrógrado, aí vai ser o contrário. Vai ser um movimento em que a posição do móvel diminui conforme o tempo passa. Não tem nada a ver com tu estar se movendo para a esquerda ou para a direita, não. Tem a ver com a tua posição estar diminuindo. Então, por exemplo, digamos que eu defino no meu referencial como positivo apontando para a direita. Para que eu tenha um movimento retrógrado agora, ó, o carro tem que estar indo para a esquerda, ó. Nota que agora a posição do carro conforme passa o tempo estará diminuindo. Ou tu poderia ter também o carro indo para a direita, sendo que eu defini o meu referencial como positivo para a esquerda. Então, nesse caso também, a posição do carro, os valores da posição do carro, estão diminuindo conforme passa o tempo. Isso também é um movimento retrógrado. Essa nomenclatura vale tanto para MRU quanto para MRUV, tá? Mas, de novo, é muito difícil as questões usarem essa nomenclatura. O Enem nunca cobrou, não é tão usada assim, beleza? É legal que tu saiba mais o significado físico aqui, né, das relações, como a gente viu. Aceleração no mesmo sentido da velocidade, a velocidade aumenta em módulo. Aceleração em sentido contrário ao da velocidade, a velocidade diminui em módulo e por aí vai. Maravilha? Vamos fechando a aula fazendo alguns exemplos de MRUV. Vem com o senhor, vem comigo. Então, galera, vamos aos exemplos resolvidos sobre o MRUV. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos lá. Primeiro exemplo. Um móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A questão pergunta qual é a aceleração desse móvel. Então, pessoal, a gente pode usar aqui para resolver a função horária da posição. Ó, ΔS igual a V0t mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Detalhe que a questão fala, isso é muito comum nas questões, ó, que o móvel parte do repouso. O que significa isso? Que ele começa parado. Como é que tu tem que ler isso? Que a velocidade inicial é zero. Então, esse termo aqui, ó, que contém a velocidade inicial, a gente acaba cortando ele porque ele é zero. E aí, trocando os dados, ó, a distância percorrida dá 200 metros, a aceleração vamos saber, o tempo é 20 e 20 ao quadrado sobre 2. Ó, passo 2 para lá multiplicando, vai ficar 400 igual a aceleração vezes, aí o 20 ao quadrado eu vou trocar por 20 vezes 20. Olha o que vai acontecer. Corta, tchaca, tchaca, 2 zeros aqui com zeros aqui, e 2 vezes 2 é 4. O que sobra então? A aceleração vai ter que ser então igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Show! Essa é a aceleração do móvel. Então a velocidade vai aumentando 1 metro por segundo a cada segundo. Segue para o próximo.
Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante, vamos já sublinhar, e igual a 2 metros por segundo. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Bom, mais uma vez, parte do repouso, velocidade inicial é nula. Para achar a velocidade dele após 3 segundos, eu poderia usar a função horária da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. Então, V é igual a 0, porque a velocidade inicial é 0, mais 2 vezes 3. Então, ele vai ter, no final desse tempo, 6 metros por segundo de velocidade. Ou também poderia pensar assim, né? Pô, se a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, o que significa isso? Que a cada segundo a minha velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Então a velocidade é 0, depois 2, 4 e aí 6 metros por segundo depois de 3 segundos. A outra parte da questão pede a distância percorrida. Pode achar pela função horária da distância. Então, mais uma vez, como eu parto do repouso, a minha velocidade inicial é 0. Ok? E aí vai ficar, então, a distância percorrida, ΔS, é igual a 2 vezes 3 ao quadrado sobre 2. Corta aqui o 2 com o 2, então a distância percorrida é 3 ao quadrado. Então, eu percorro uma distância de 9 metros. Fechou? Vamos para o nosso último exemplo e aí fechamos a aula. Vamos lá, então, pessoal, terceiro e último exemplo. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A questão pergunta sobre a aceleração do ponto material em metros por segundo ao quadrado. Faltou botar o quadrado aqui. Bom, perguntinha. Tem tempo nessa questão? Não, nota que nessa questão não tem nada envolvendo a variável tempo. E se não tem a variável tempo, nós usamos a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. E aí fica assim. 6 ao quadrado, porque a velocidade inicial é igual a 0 ao quadrado. De novo, porque partiu do repouso, mais 2 vezes a aceleração, que eu quero saber, vezes a distância percorrida, que no caso aqui foi de 12 metros. Então, fica 36, é igual a 0 ao quadrado, que é 0, mais 2 vezes 12, 24 vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ficar igual a 36 dividido por 24, o que é, simplificando e passando para número decimal, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Está aí um exemplozinho envolvendo a equação de Torricelli. Pessoal, muito cuidado, não teve esse problema aqui, mas em algumas questões tu tem que se atentar para o sinal. Lembra a convenção de sinal que a gente deu? Sempre depende do teu referencial. Aqui, como está tudo, nota, tudo no mesmo sentido, tudo para a direita, para a esquerda, não tem esse problema. Mas sempre toma cuidado com a convenção de sinais. Maravilha! No mais, é isso aí. Agradeço a tua audiência. Não te esquece de dar o gostei aqui e te inscrever no canal para ajudar o Física em Foco aqui. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Dá um tchau para o Sor agora. Tchau!